Então, chegamos mais uma vez em encontro da Escritura, capítulo 1, versículo 13. Nós começamos a compartilhar isso na semana passada. Nós mencionamos que a palavra da verdade, o Evangelho da nossa salvação chegou até nós. Então, nós ouvimos a palavra da verdade, o Evangelho da nossa salvação e cremos. Tudo por uma ação de Deus, através da palavra, e a palavra não tem nenhuma ação a não ser que ela seja trabalhada pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo trabalhou em nós, trabalhou na nossa mente, trabalhou as verdades de Deus em cada um de nós, para que nós pudéssemos crer em Deus, para que nós pudéssemos ver que somente em Cristo tudo foi feito a favor do homem, pela graça de Deus, pela riqueza da graça de Deus. E Paulo, então, aqui no versículo 13, ele faz um outro acréscimo. Ele traz mais uma verdade, mais uma doutrina fundamental da fé cristã. Ele vai falar sobre o Espírito Santo. Ele vai falar sobre esse Deus, sobre uma parte de Deus triuno, como dissemos desde o princípio do estudo do livro de Efésios. Deus é Deus Pai, Deus é Deus Filho, e Deus é o Deus Espírito Santo. Então agora ele vai falar sobre isso. Ele vai falar um pouco, primeiramente, do selo do Espírito Santo. Vai falar no versículo 14 sobre o penhor que o Espírito Santo também faz em cada um de nós para Deus. Então, irmãos, nós chegamos numa doutrina importante da fé cristã. Falar sobre o Espírito Santo. E não é uma doutrina fácil de falar. Por isso nós oramos. E muitas vezes, quando chegamos diante da palavra de Deus, nós chegamos com um dogmatismo, nós chegamos com uma certa sabedoria e pensamos que sabemos algo da palavra de Deus. Nós não devemos chegar como simples. Nós não conhecemos a mente de Cristo, como diz Paulo. Paulo, escrevendo aos Romanos, chega no momento que ele fala: ó, a profundidade das riquezas, quanto da sabedoria, quanto do conhecimento, quão sondáveis os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do nosso Senhor? Poderíamos então perguntar: como que o Espírito Santo age nas pessoas? Nós temos um método, nós podemos dizer assim: olha, passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, passo 5. Irmãos, não podemos chegar diante da palavra de Deus com uma sabedoria humana. Eu acho que é assim, eu acho que pode ser assim. Não. Paulo ele acrescenta isso aos Efésios, e também isso é de vital importância para nós nesses últimos dias. Ele vai falar a respeito de Deus, Espírito Santo. Deus, Espírito Santo, faz parte da Trindade, irmãos. Mas muitas vezes nós, pela nossa falta de interesse quanto às verdades do Evangelho, deixamos esses assuntos de lado. Falar sobre o Espírito Santo, eu tenho o Espírito Santo, eu já recebi o Espírito Santo. Mas isso que nós falamos, ou o nosso entendimento está de acordo com as Escrituras, então agora Paulo vai falar sobre isso. Ele quer que os Efésios fiquem bem claros com relação a esse assunto. E nós sabemos então que tanto para os Efésios quanto para nós é uma verdade com relação à palavra de Deus. Então ele apresenta a nós, depois de falar do Evangelho, da palavra da verdade, do Evangelho da nossa salvação, tendo também nele crido, fossem selados com o Santo Espírito da promessa. Mas o que quer dizer isso? Como que isso acontece? Quais são os efeitos disso na vida do cristão? E é interessante que quando no princípio do versículo 13, Paulo fala assim: em quem? E quando Paulo quer acrescentar algo, quer trazer alguma novidade, principalmente nesses versículos que nós lemos aí do versículo 13 ao versículo 14, ele traz isso. No versículo 7, ele fala assim: do qual, mas, na verdade pode ser traduzido como em quem, né? Em quem temos a redenção. É uma novidade, é algo grandioso para os cristãos. Do qual, em quem? Versículo 11, também ele fala: nele, digo, no qual, ou seja, em quem? Ele quer trazer algo para que os cristãos tenham a mente na palavra de Deus. Olha, tem mais algo, tem mais isso. É como se ele estivesse fazendo, aqui na introdução à carta aos Efésios, do versículo 3 ao 14, trazendo para nós glória e mais glória. Como se ele estivesse empilhando: olha, vocês foram escolhidos, vocês são fiéis, vocês são santos, vocês foram predestinados, vocês têm uma herança. Ele vai empilhando glória e mais glória. E aí ele chega nesse ponto e fala: em quem vocês
quem vós, depois que ouvisse a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fossem selados com o Santo Espírito da promessa. Irmãos, preste atenção em duas palavras importantes desse versículo. A primeira é essa aí, depois. Em quem também vós, depois. Por que apareceu essa palavra, depois? O que é isso? Por que esse depois? Mas daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Irmãos, então nós somos feito herança. Nós recebemos por herança algo de Deus. Lá em Romanos 8,16 fala que o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Lembra desse versículo? Romanos fala sobre o Espírito testificando com o nosso Espírito. Como se dá isso? Como nós poderíamos explicar isso? Então nós entramos nesse assunto de vital importância, mas irmãos, repito, não é um assunto fácil de se falar. É um assunto onde o inimigo, mais uma vez, ele se levanta. Ele vai falar de uma parte do Deus triuno, o Deus Espírito Santo, que muitas vezes é negligenciado pela própria igreja cristã. Às vezes nós temos medo de falar do Espírito Santo, porque às vezes nós não temos uma experiência, ou não tivemos uma experiência com o Espírito Santo. Quais são as manifestações do Espírito? Nós recebemos ele conscientemente, mas é só isso. Porque nós chegamos num ponto, irmãos, em que nós poderíamos dizer, eu pergunto para os irmãos, você recebeu o selo do Espírito? Amém. Quando você recebeu? Alguém falou amém, alguém falou que crendo em Jesus. Você sentiu alguma coisa quando você recebeu esse selo? Responda para você mesmo. Ou inconscientemente, não, eu criei, de fato eu recebi o selo do Espírito. Mas nós vamos ver as Escrituras. E nós lembrem, nós temos as Escrituras para nos ajudar. Nós não podemos chegar às Escrituras com algum pensamento, com alguma sabedoria. Ah, não, eu criei, recebi, ele foi inconsciente, eu tenho o Espírito como o selo, como o penhor. Não, mas nós devemos ir às Escrituras para ver como as coisas são de fato, né? Como aqueles veredas, para ver se as coisas são de fato dessa forma. Então nós temos o Santo Espírito da promessa. Paulo está dizendo que vocês foram selados, fossem selados com o Santo Espírito da promessa. Então, vamos falar primeiramente o que vem a ser esse selo. O que significa o selo? O que é um selo? Em que consiste essa palavra selo? Nós podemos então usar as Escrituras para nos ajudar. Então nós vamos falar primeiramente sobre o selo. O que é um selo? O que consiste um selo? Lá no livro de Esther, capítulo 8, vai falar de um acontecimento que aconteceu com os judeus, e vai falar sobre o selo que foi usado. E nós então vamos ver uma das características, ou um dos significados do selo, e também usar isso na palavra de Deus. Então no livro de Esther, no capítulo 3 fala sobre o selo sendo usado, e no capítulo 8 também fala sobre ele. Capítulo 8, versículo 8. Esther 8:8. Escrevei, pois, aos judeus, como bem vos parecer, em nome do rei, e selai com o anel do rei. Porque os decretos feitos em nome do rei, e que com o seu anel se selam, não se podem revogar. Então nós temos a primeira função do selo. Nós vemos aqui que o selo do rei, nessa ocasião, ele era usado em muitas outras ocasiões, ele trazia uma autoridade. Ele trazia uma autenticidade daquilo que estava sendo escrito, também trazia a autoridade de quem era aquele selo. Aqui o selo do rei Assuero, é isso mesmo? O selo do rei Assuero estava sendo usado para que se enviasse cartas aos judeus, que eles poderiam então se defender diante dos ataques dos seus inimigos. E havia sido dado um decreto que os judeus deveriam então ser extintos, mas depois houve um outro decreto que eles poderiam então se defender. E foi selado com o anel do rei. Olha, está dizendo aí, selem com o anel, porque os decretos feitos em nome do rei, e com o seu anel se selam, não se podem revogar. Então nós temos a primeira função do selo: autenticar, veicular a autoridade. No capítulo 3 fala sobre isso,
Vocês lembram da história lá de Gênesis, capítulo 38? Isso. Judá e Tamar. Lembra daquela triste história do rei de Israel? E depois que aquele homem deitou com aquela mulher, ela pediu: olha, o que eu posso deixar com você? Não deixa o seu selo. Uma das coisas que ela pediu foi o selo, porque ela sabia que tinha identificação. Judá era alguém proeminente no meio de Israel, no meio daquela época. Então, depois, inclusive, quando ela entregou o selo, aí eles se comprometeram. Então nós vimos que tinha autenticidade e trazia também autoridade. Isso também nos negócios seculares. Você vai fazer um acordo com alguém, você compra um imóvel, faz um negócio, você vai diante das autoridades, dos órgãos competentes, e você assina. E normalmente, junto com a sua assinatura, tem um selo. O selo, aquele selo está dizendo que o negócio foi legal, o negócio foi feito corretamente, tem autenticidade. As pessoas que estão envolvidas têm autoridade para usarem aquele selo. Então, a primeira menção que nós temos sobre o selo. Daqui a pouco nós vamos entender sobre isso. Traz então essa autenticidade, essa autoridade, os acordos, os negócios. E a segunda característica que nós podemos ver do selo é com relação ao sinal de propriedade. Muitos animais, tanto na Bíblia quanto nos dias seculares, eles foram marcados com o selo, né? Você tinha gado, algumas pessoas tinham gado, então fazia lá uma marca, o selo, e colocavam então nesses animais. Então nós temos o sinal de propriedade, tanto na Bíblia quanto nos dias atuais. Nós temos então essa marca, esse selo, comprovando que aquilo é de alguém, né? Se fosse um gado meu, era NAR, né? Está isso o alto dele. Se fosse de outro, as iniciais. Se fosse de outro, as gases iniciais. Esse selo, essa marca, é minha, é de propriedade. E quando vocês abrem lá no livro de Apocalipse, também tem o selo, e as pessoas receberão. Apocalipse capítulo 7. Eles receberão o selo de Deus nos seus corpos. Capítulo 7, versículo 3. Também mostrando essa propriedade. Eles são de alguém, eles pertencem a alguém. Apocalipse capítulo 7. Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia da nascente do sol, tendo o selo de Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais foi dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra nem o mar, nem as aves, até selarmos em suas frontes os servos do nosso Deus. Então aqui algumas pessoas serão seladas nessa época com o selo. E esse selo diz o quê? Olha, pertencem a alguém. Pertencem a quem? Pertencem a Deus, nessa situação. Olha, então, quando virem esse selo nessas pessoas, elas têm dono. Então, a segunda característica do selo, que ela traz consigo e pertence a alguém, é propriedade de alguém. Então, nós falamos da autenticidade, né, traz consigo a autoridade de alguém, e a segunda característica, propriedade, pertence a alguém. E a terceira característica é sobre segurança, sobre garantia de que algo não será violado. Quando você vai ao Correios, quando você vai fazer uso de enviar algo para alguém, normalmente se usa um selo, garantindo que determinadas coisas chegarão ao seu destino. Você tem segurança, você tem uma garantia que isso chegará ao seu destino, não é isso? Uma carta sem selo, ela é possível chegar ao seu destino? Muito pouco. Mas normalmente, quando se põe o selo, está garantido que você tem essa garantia e uma segurança que chegará ao seu destino. E também está mostrando que se aquilo for violado, se aquele selo for violado, perdeu o crédito. Não é isso? Recebe a mercadoria com o selo da indústria. Está selado lá com o selo determinado da indústria. Se você recebe aquilo que está violado, qual que é a segurança de que aquilo que você comprou, de aquilo que você estava esperando, não está ali? Então o selo traz consigo uma segurança e traz consigo uma garantia, tanto no destino quanto aquilo que não foi violado. Nós podemos usar as escrituras também para isso. No sepultamento do nosso Senhor, lá em Mateus capítulo 27, fala que a pedra foi selada. Capítulo 27, versículo 66.
Mateus capítulo 27, versículo 66. Indo eles, os guardas, a escolta, versículo 65, disse Pilatos: aí tendes uma escolta, ide e guardai o sepulcro como tem vos parecer. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra debaixo, e deixando ali a escolta. Eles estavam com medo de Jesus, né, sendo, esse é um embusteiro, esse é alguém que pode estar enganando. Ok, vamos colocar uma... Ele morreu? Morreu. Então vamos colocar ele em determinado lugar, no sepulcro, vamos colocar uma pedra e selar. Se essa pedra for selada, não. Como é que fala a palavra? Violada? Tudo bem, aí nós saberemos que então os seus discípulos foram ali, mexeram, violaram o selo. Não, mas então nós temos as escrituras. Se não tivesse violada, teria segurança. Então nós temos essa terceira característica. Usei as escrituras para vermos então essas três características do selo. Autenticidade, traz consigo autoridade, propriedade, segurança, garantia de que chegará ao seu destino. Então agora nós podemos então falar sobre um pouco do versículo 13 de Efésios 1. Mas antes de falarmos necessariamente desse versículo, irmãos, lembremos o seguinte: o Senhor Jesus, em todo o seu ministério, ele foi autenticado por Deus. Ele foi selado por Deus. No Senhor Jesus, ele trazia consigo uma autoridade que Deus deu para ele. Quando nós lemos João capítulo 6, abra por um instante, João capítulo 6, nós vamos ver um discurso, algumas pessoas indagando Jesus, e ele vai falar sobre isso, sobre essa autoridade que ele recebeu do Pai, essa autenticidade que ele recebeu do Pai, esse sinal de propriedade que ele era de Deus, que ele vinha da parte de Deus. E aquelas pessoas que estavam vendo o seu ministério, o que ele fazia, poderiam ter segurança, poderiam ter essa garantia que ele vinha de Deus. Aí em João, capítulo 6, versículo 27, irmãos, prestem atenção no que Jesus disse: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Irmãos, quem está sendo confirmado como selo? O Senhor Jesus. Se vocês depois gastarem um tempo aí, depois da multiplicação dos pães, o diabo que está vendo, elas perguntando: você faz a obra de Deus, a obra de Deus é essa. O diálogo que está vendo entre Jesus e as pessoas neste momento chega a um ponto que ele diz: olha o selo que está em mim. Vou parafrasear: olha o selo que está em mim. Quem que me enviou? Quem que me enviou? Vocês me acompanharam. Eu nasci há determinado tempo. Vocês lembram do meu batismo? Eu fui até João Batista, eu fui batizado. Quando eu saí da água, veio uma voz do céu e disse: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Olha o selo sendo dado ao próprio Senhor Jesus. Veio o Espírito, como forma corpórea de uma pomba, e desceu sobre o Senhor, e manifestou o Senhor. Então ele está querendo dizer isso: olha, eu tenho selo, olha para o selo. Vocês vão dizer que eu não tenho autoridade, que eu não tenho autenticidade, que eu não sou propriedade de Deus, que eu não vou dar segurança e garantia a vocês. Olhem para o selo. Eles estavam familiarizados com aquilo, irmãos. Jesus estava querendo mostrar isso para eles. Vamos caminhar mais um pouco. Eu fui para o deserto, eu fui tentado por Satanás. Mateus capítulo 4 fala sobre isso. Ele foi tentado, ele foi levado ao deserto, não é isso? Mas pelo Espírito ele ganhou, ele venceu todas as artimanhas. Não foi isso? Do inimigo? Pelo Espírito. Por quê? Porque ele tinha recebido o selo do Pai. Ele tinha sido autenticado. Ele tinha a autoridade do Pai. E lá em Mateus capítulo 4, se não me engano, quando ele entra na sinagoga, lembra do que aconteceu com ele? Ele pegou o livro, começou a ler o livro. Vamos ler, irmãos, capítulo 4. As Escrituras estão aqui para nós usarmos as Escrituras. Tudo isso está na Bíblia. Nós não podemos elocubrar, criar algo que não esteja na palavra de Deus. Lucas capítulo 4, depois de ser tentado no deserto, ele vai na sinagoga.
4,16. Indo para Nazaré, onde foi criado, entrou no sábado da sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E todos da sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Irmãos, olha aí, olha a autenticidade, olha a autoridade. Olha, quando Jesus estava no discurso com aquelas pessoas lá em João 6, ele está querendo mostrar isso. Olhem para o selo. Tá bom, vocês não querem acreditar? Olhem para o selo. Eu tenho o selo de Deus, eu fui enviado por Deus, eu tenho a autoridade de Deus. Irmãos, ele queria mostrar isso, tanto para os discípulos, quanto para os fariseus, quanto para os saduceus, todas as autoridades, ele queria mostrar isso. Aqui tem um momento em que o Senhor também poderia mostrar: eu fui selado naquele momento, o Espírito do Senhor está sobre mim, hoje se cumpriu isso. Olhem para o selo. Irmãos, caminhem mais um pouco no ministério de Jesus. Lembra da transfiguração? No monte da transfiguração, mais uma vez a palavra do Senhor veio a ele, aos discípulos: eis o meu filho amado, em quem me comprazo. Eis aí o selo, olhem para o selo, vejam a autenticidade, vejam a autoridade. Ele disse, né? Eu e o Pai somos um, né? O Pai me enviou, eu faço as obras do Pai, as obras que vejo com o Pai, eu vejo junto do Pai. Irmãos, ele tinha tudo isso, ele queria mostrar isso. Veja as obras, ele não disse isso. Se você veja as obras que eu fiz, olha as curas, olha os sinais, olha o ensino. Quando nós abrimos as Escrituras, as pessoas dizem: esse homem, ele ensina diferente, ele ensina com autoridade. Não diz isso nas Escrituras? Ele ensinava com autoridade, é como se ele estivesse dizendo em João 6, vejam o selo, porque Deus o selou, Deus o autenticou, Deus deu autoridade para ele. Irmãos, isso nós devemos ver, porque isso não foi somente com o Senhor Jesus. Lembrem que o Senhor Jesus, ele foi batizado, veio o Espírito sobre ele, algumas manifestações do Espírito na vida do Senhor Jesus, mas ele era o próprio Deus, mas ele era homem, e o Espírito Santo tinha de agir nele como homem, ou não. É um mistério que nós não entendemos, nem vamos entender. As insondáveis, os inescrutáveis caminhos de Deus, quem conheceu a mente dele? Mas é certo, irmãos, que o Espírito Santo estava com ele, o selando. Ele disse aqui em João 6, Deus o Pai o selou. Olhem para mim, olhem para o céu. Eu fui autenticado. Irmãos, isso é uma segurança para nós, que assim como foi com o Senhor Jesus, será conosco. Não será diferente. Os homens têm que ver o selo de Deus em nós. Por isso Paulo agora em Efésios fala assim: vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo dele também crido, fossem selados. Quando que aconteceu isso? Quando que aconteceu isso? Foi no ato de crer ou foi depois que cremos? Por isso aquela palavra depois é importante. Vocês lerem lá e tirarem a palavra, vai ficar assim: tendo ouvido o evangelho da verdade, a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo dele também crido, depois fossem selados. Irmãos, essa é o entendimento maior sobre essa questão do selo do Espírito Santo. Entendam bem, nós não estamos aqui trazendo dogma, assim, é assim e pronto, acabou. Nós temos que ter exemplos das Escrituras para nos ajudar a compreender isso. Nós temos que ter uma prova autêntica das Escrituras para ver se de fato as coisas são assim. Compreende? Então, primeiramente, fica claro, o Senhor Jesus foi autenticado, o Senhor Jesus tinha o selo de Deus, Deus o autenticou, olhem para ele deu o selo, podem confiar, não foi violado, ele fez a obra de Deus, pelo Espírito Santo, amém? Então, qual seria a prova das Escrituras daquilo que nós estamos falando? Irmãos, repito, não é um assunto simples, não é um assunto fácil. Na história da igreja, inúmeras controvérsias se levantaram com relação a isso, porque predominou, depois do século II, que o batismo cristão seria o selo do Espírito. Isso por muito tempo. Ou seja, você crê em Jesus, você é batizado nas águas, e você então, esse batismo, você receberia o selo. Compreende? A circuncisão
de Abraão, Paulo fala que ela foi no selo. Quando ele escreve aos Romanos, ele fala assim: olha, a circuncisão é como o selo. E aí no século II, eles transformaram o batismo nas águas, o batismo cristão, como o selo do Espírito. Mas será que isso está genuinamente correto pelas Escrituras? Então nós vamos ver um pouco isso na palavra de Deus. Lembrando que o Senhor Jesus foi aquele que tinha o selo de Deus. Olhe para mim, eu tenho selo, eu tenho autoridade, eu posso fazer as coisas porque o Pai me enviou. Lá em Atos, lá em João, capítulo 14, João capítulo 14, versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Capítulo 16, versículo 7. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vos enviarei. João capítulo 20. Versículo 22. Versículo 21. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Versículo 19, irmãos, vamos ver o versículo 19 diante. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, fosse no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos do lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles fogo e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de algum os perdoares os pecados, são perdoados. Se os retiveres, são retidos. Irmãos, aqui no livro de João, nós temos algumas características e algumas vezes mencionadas a respeito do Espírito Santo. Nós chegamos aqui no capítulo 20, depois de todos aqueles acontecimentos que envolveram a vida de Jesus, a sua morte, a sua crucificação, a sua morte, seu sepultamento, ele aparece aos discípulos. E ele diz algo para os discípulos: paz seja convosco. Paz seja convosco. Vou falar duas vezes, né? Irmãos, isso é interessante porque a ação do Espírito Santo na vida do cristão deve ser experimentada. A ação do Espírito Santo na vida de cada crente não é algo inconsciente. É algo que tem que ser experimentado. Se vocês não quiserem concordar com as Escrituras ou com o que eu vou falar, no que diz respeito ao selo, vocês terão que concordar a respeito do penhor. Porque não é algo inconsciente. Não é algo que você diz: eu creio, recebi Jesus e pronto, acabou. Não tem nenhuma manifestação, não tem nada acontece com você, nada acontece com as pessoas que não acreditam nesse Deus triuno, Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. É só tudo inconsciente. Eu creio, eu recebi, eu fui selado, eu tenho penhor. Espera, vamos ser das Escrituras. Irmãos, por isso não é um assunto fácil, porque muitas vezes nós chegamos diante de Deus com alguma coisa que já carregamos. É assim, pode ser assim. Não, irmão. Efésios capítulo 1, versículo 13. O Evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados. Algo aconteceu. Nos dá a entender que não é simultâneo. Pode ser simultâneo? Pode. Mas pelos exemplos que nós vamos ver no livro de Atos, não é simultâneo. E vamos ver a partir de agora. O Senhor Jesus, do Evangelho de João, ele está conversando com os discípulos, ensinando os seus discípulos: olha, vai acontecer algo com vocês. Vou mandar o Consolador. Eu vou enviar o Consolador. Aguardem. Lá em Lucas 24, ele fala assim: olha, com aqueles discípulos na caminho de Emaús: fiquem na cidade até que do alto sejais revestidos de poder.
Eles já eram discípulos, irmãos? Eu pergunto para vocês, eram? Eles já tinham o Espírito Santo? Eu não ouvi ninguém responder, não. Eles já tinham o Espírito Santo? Em Atos e João 20. Eles tinham o Espírito Santo, cara? Compreendem? Porque nós não podemos chegar com um dogmatismo, com algum absoluto sobre esses assuntos. João capítulo 20, o Senhor Jesus apresentou os seus discípulos, paz seja convosco, soprou sobre eles o Espírito Santo. Eles receberam o Espírito ou não? Ou então, é claro que receberam o Espírito. Agora eu pergunto, como selo? Ou como penhor? Compreendem que não é um assunto fácil? Compreendem? Não é fácil, mas nós não podemos esquivar. Esse assunto é polêmico. Irmãos, as Escrituras nos ajudam. Nós chegamos no ponto em Efésios que é uma verdade. Vocês vão lembrar que é tão importante Paulo ter falado aqui para os Efésios, que lá em Atos 19, ele fala assim, Paulo fala assim para alguns discípulos que ele encontrou lá em Éfeso: recebestes o Espírito Santo quando cresces? Lembra dessa pergunta? Se é comum que se recebe o Espírito Santo quando crê, por que Paulo faz essa pergunta para eles? Se já é natural, se já é inconsciente, você recebe o Espírito Santo quando você crê, por que não pergunta? Ô irmãos, mas muitas vezes nós chegamos com um dogmatismo, não é assim, pronto, acabou. Eu tenho o Espírito Santo, eu já fui selado, eu já tenho penhor. Se você foi selado e não sentir nada, você tem que sentir alguma coisa como penhor. Irmãos, é a Escritura. Sabe o que significa a palavra penhor? A primeira prestação, o primeiro pagamento, o sinal de que algo vai ser cumprido no futuro. E o Espírito Santo é o penhor. Lá em Efésios é sobre isso. É o penhor da nossa herança. Então, se você não quer acreditar ou não quer concordar que é algo separado, o crer e o selo, você vai ter dificuldade com o penhor, porque você tem que sentir algo. Compreende? As Escrituras vão te pegar de alguma forma, vai me pegar. Porque, irmãos, nós estamos tratando de Deus, Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Nós estamos aqui em João capítulo 20. O Senhor Jesus apresentou-se a eles, soprou sobre eles, e certamente eles receberam o Espírito Santo. Mas em Atos capítulo 1, ou em Atos capítulo 2, no início de Atos capítulo 1, vamos para Atos capítulo 1. Lucas fala o seguinte, Atos 1, versículo 4: e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. O que aconteceu com os discípulos? Certamente, irmão, nós jamais poderíamos dizer que os discípulos não eram regenerados. Os discípulos não eram regenerados. Os 11 não foram regenerados. Aqueles que seguiam, aquelas mulheres não foram regenerados. Você não tem base nenhuma. Nós não temos uma base para falar sobre isso. E certamente, ali em João capítulo 20, o Senhor teve soprado sobre eles receberam o Espírito Santo. Mas algo aconteceu aqui em Atos capítulo 2, completamente diferente do que aconteceu em João 20. Aqui em Atos capítulo 2, quando nós abrimos, versículo 3, 2 versículo 3. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Algo aconteceu de diferente com aquelas pessoas. Quantos estavam aqui? 120? Alguns dizem que foram 120 pessoas. Não eram 12. Irmãos, essas pessoas eram regeneradas? Certamente. Certamente elas eram pessoas que acreditaram e creram, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo crido, fossem selados. Irmãos, certamente, o que os apóstolos experimentaram foi algo nesse sentido. Eles já eram crentes, acreditavam no Senhor, mas existia uma promessa. Isaías falava, outros profetas falavam,
Joel falava dessas profecias, que algo iria acontecer com o povo de Deus. E aqui em Atos então acontece. Se você quer ter como selo, tenha como selo. Se você quer ter como batismo com o Espírito Santo, como até aqui então está dizendo que é, amém. Mas algo aconteceu com os discípulos, aqueles que já haviam crido em Jesus. Amém? Capítulo 8 de Atos. Versículo 4. Entre as mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo da cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Versículo 12. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus no nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados assim, homens como mulheres. Essas pessoas, creram ou não? Vamos caminhar juntos? Creram? Amém? Eles ouviram a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação? Eles creram? Eles foram selados nesse momento? Ou receberam a manifestação do Espírito nesse momento? O que aconteceu? Versículo 15. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome de Senhor Jesus. Veem que não é simultâneo. Pode ser simultâneo, mas até então não foi. No caso dos apóstolos, não foi. Eles ouviram, aprenderam com o Senhor Jesus, creram, receberam o Espírito Santo lá em João 20. Em Atos capítulo 2, teve uma manifestação, o batismo com o Espírito Santo, como é mencionado, mas não foi simultâneo. Irmãos, o selo não nos torna cristãos, mas ele testifica que nós somos cristãos. O selo do Espírito Santo não nos torna cristãos. Aqui está dizendo. Esses discípulos de Samaria, eles não tinham recebido o Espírito Santo. Eles ouviram, creram, depois, alguns foram lá, os apóstolos oraram e eles então receberam o Espírito Santo. Aqui houve alguma manifestação? Vamos trabalhar juntos. Houve alguma manifestação aqui em Samaria? Então impuseram as mãos e recebiam o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro. Aconteceu algo com essas pessoas? Certamente. Não foi inconsciente. Não foi o fato de recebam o Espírito Santo e nada aconteceu com eles. Havia ali um homem, Simão, que presenciou aquele fato. E certamente algo aconteceu com esses irmãos que creram lá em Samaria. E Simão, opa, esse negócio é interessante. Esse negócio pode ser lucrativo. Então algo aconteceu com os discípulos que receberam o Espírito Santo. Atos capítulo 9. Para falar sobre a conversão de Paulo. Saulo, respirando em ameaças, então nós sabemos que Atos capítulo 9, Paulo vai indo para Damasco, perseguindo os cristãos, perseguindo o próprio Senhor Jesus. O Senhor Jesus aparece para ele: Paulo, por que me persegue? O que acontece com Paulo? Ele vai ao chão, fica sem visão, tá certo, sem visão, mas ele dá uma palavra a ele. Versículo 6. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Versículo 17. Então Ananias foi e entrando na casa, e pôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas.
para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Irmãos, quanto que Paulo creu? Quando ele estava com Ananias, ou quando o Senhor apareceu para ele? O Senhor apareceu. Irmãos, nós ficamos em dificuldade. Porque o que você já sentiu até hoje? Que pode garantir que você foi selado pelo Espírito? O perigo, o medo, o choro, o sonho que você se prostra, irmãos, algo tem que ter acontecido. Algo tem que ter acontecido conosco. Ouvimos, cremos, fomos selados. Não, mas eu acredito ainda que é inconsciente, que eu tenho o selo. Mas você tem o penhor, você tem a garantia, você tem o primeiro sinal, que é o Espírito manifestando em você. Não pode ser diferente. Ah, eu sou crente. Tem o selo? Tem. Houve alguma manifestação? Irmãos, é lógico que esse assunto, repito, não é fácil, porque alguns entram na linha que quando você recebeu o selo ou o batismo com o Espírito Santo, você tem que ter um dom de línguas, ou falar em línguas. Isso não está na Bíblia. A Bíblia é bem clara, todos falaram em línguas? Não, mas algo tem que ter acontecido. Lá em Samaria aconteceu. Com Paulo, eu vou perguntar para vocês, com Paulo aconteceu alguma coisa? Não nos é dito. Aconteceu algo com Paulo? Certamente aconteceu. Mas aqui em Atos 9 não nos é dito nada. Que ele se arrepiou, que o cabelo dele ficou em pé. Irmãos, lembre o seguinte também. Eu gostaria de deixar com os irmãos. As ações do Espírito Santo na vida do cristão são ações progressivas. São ações que vão enaltecer a Deus. Repito, as ações do Espírito Santo ou as manifestações do Espírito Santo na vida de qualquer cristão é para louvor e glória de Deus. O versículo 14 fala sobre isso. Para louvor e glória de Deus. Não é algo que você vai ver e dizer que aquilo é uma manifestação do Espírito, mas que está em regressão. Entendeu nada? Mas vamos dar exemplo. Lembra da mula de Balaão? Não é do Balaão, é a mula do Balaão. A mula do Balaão. Ela falou, não falou? Foi algo positivo ou algo regressivo? Algo progressivo ou regressivo? Um animal falar é algo progressivo? Amém? Vamos dar esse exemplo. Agora um homem, no seu estado normal, se portar como um animal, isso seria uma ação do Espírito Santo? Vocês poderiam dizer, pode ser. No caso de Nabucodonosor foi, mas ali era o quê? Era um juízo de Deus sobre aquele homem. Era um juízo de Deus sobre aquele homem. Mas alguém dizer, não, o que eu estou fazendo é uma ação do Espírito Santo para glorificar a Deus. Aí os homens vão dar aquele exemplo que aconteceu no país, longe de nós, que as pessoas se portavam como cachorros, fazendo xixi nos poços. Vocês veem isso algo progressivo ou regressivo? Irmãos, é regressivo. Repito, as ações do Espírito Santo no homem, elas tendem a levar um louvor a Deus. É algo de progressão, nada de regressão. Uivar como leão, rosnar como não sei o quê, fazer isso, fazer aquilo, cuidado. Ações do Espírito Santo são para louvor de Deus. Não é para gerar dúvida. Ah, mas entenderam a questão da progressão, da regressão, com esses exemplos? Então vamos continuar aqui então, Atos capítulo 9. Então Paulo, aqui Ananias, o instrumento usado por Deus, foi até Paulo. Irmãos, vamos pensar um pouquinho. Pensem em Ananias por um instante. O Ananias deve ter lutado mentalmente com Deus. A Bíblia fala sobre isso. Olha aí, tem um homem aí que matava, manda matar, manda prender, tem poder para isso, eu vou ter que orar sobre ele, mas Deus fala para ele, vai. É um instrumento separado para mim, como que Deus dizendo para ele. Ele agora é seu irmão, Ananias. Ele já creu.
Vá lá e ora por ele. Compreende? Mas imagina a luta que teve Ananias nessa situação de orar para que Paulo então e orar. Paulo, fique cheio do Espírito Santo. Atos capítulo 11. Então, Atos capítulo 10 vai falar sobre o centurião Cornélio, sobre a conversão ou sobre a experiência que Cornélio teve de uma visão, de alguém aparecendo para ele. Pedro também, em determinada situação, teve uma visão. E aí, em Atos capítulo 11, versículo 15, Pedro está se defendendo. Ele diz assim: quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor, como diz João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Por que Pedro está fazendo essa defesa? Porque o centurião Cornélio, que era um homem temente a Deus, que era um homem conhecido de toda a corte italiana, que fazia as esmolas diante de Deus, embora nós já mencionamos aqui que ele não foi salvo pelas esmolas que ele fazia. Nós já mencionamos aqui o versículo 14, do capítulo 11, versículo 14. Quando Pedro fala, o testemunho que ele está dando, ele fala assim: o qual te dirá palavras mediante as quais será salvo. Ou seja, o evangelho foi pregado ao centurião Cornélio e a toda a sua casa. Mas o que aconteceu? Qual foi a experiência de Cornélio e daqueles que estavam com ele? Pedro, lutando com Deus, lutando, mas é imundo, é comum, é imundo, eu não pode se juntar, não junto. Quando ele vai encontrar com Cornélio, ele fala assim: olha, você sabe que não é permitido, entendeu? Se encontrar, misturar com o gentio. E Pedro então vai pregando o evangelho, não é isso? Pedro vai pregando o evangelho, vai falando isso do Senhor Jesus, porque ele foi enviado. E quando Pedro está falando, o que acontece? Ele é cortado. O que acontece? Versículo 44 do capítulo 10. Ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviram a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Pois os ouviam falando em línguas e agradecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura podem recusar a água, para que não sejam batizados esses que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então nos pediram que permanecesse com eles alguns dias. E aqui então, em Cesareia, nós temos essa experiência. Pedro então vai ali, prega o Evangelho. E aqui, irmãos, foi depois ou foi junto? Antes? Como é que é? Foi antes ou foi junto? Eles estão ouvindo a palavra, a pregação, nem tinha feito sermão. Quem quer aceitar? Quem quer aceitar Cristo? Não, a mensagem do Evangelho, inúmeras pessoas creram. Inúmeras pessoas receberam o Espírito. Irmãos, e aqui nós vemos, repito, nós não podemos colocar o Espírito Santo ou Deus numa caixinha. Quando eles receberam o Espírito Santo? Não, para você receber o Espírito Santo, você tem que ser batizado. Não, você tem que ser batizado. Você vai participar da ceia, tem que ser batizado. Você vai receber o Espírito Santo. Não precisa ser batizado na água. Não vamos poder entender uma doutrina, mas entenda. Então nós podemos fechar o Espírito Santo, Deus, uma caixinha, não. Deus age desse jeito. Sim, passo 1, passo 2, passo 3. Não, olha aqui. Houve uma manifestação do Espírito na vida dessas pessoas, inclusive desse homem, Cornélio, e depois eles foram batizados. Mas aqui eles falaram em línguas. Mas houve uma manifestação, algo experimental, uma experiência. Atos 19 é o que nós vamos fechar então esse raciocínio sobre esse selo do Espírito, essa autenticação, esse sinal de propriedade, essa segurança, a garantia. Atos 19. Aconteceu visitando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso.
E achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes, porventura, o Espírito Santo quando cresces? Ao que responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, foste batizados? Responderam: batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E tanto falavam em línguas como profetizavam. Então nós temos aqui o ápice, ou o último exemplo dessa questão da manifestação do Espírito, ou do ser do Espírito. Irmãos, lembrem que esse acontecimento foi em Éfeso. Quando Paulo escreveu a carta dele aos Efésios, muitas dessas pessoas, possivelmente, que estão aqui nesse contexto de Atos 19, participaram. Poderiam ler aquela carta e entender o que Paulo está falando. Ouviram a palavra, o Evangelho da salvação, creram, foram chamados. Mas nós não vamos fazer disso uma doutrina, não podemos fazer. Irmãos, o certo é o seguinte: mencionamos que, nós não mencionamos, mas o que é corrente, até então, e grande parte da cristandade acredita, é que é simultaneamente. É que no ato que você crê, você recebe o Espírito Santo como seu. A maioria dos irmãos acredita dessa forma. Irmãos, mas nós temos que lembrar que pode ser assim. Mas nos exemplos que nós vimos pelas Escrituras, a maioria delas não foi assim. Houve uma experiência. Não foi algo mental, não foi algo inconsciente. Recebi, tenho, sou selado. Não, eles tiveram uma experiência. E ainda assim, se você acredita dessa forma, alguma coisa tem que ter acontecido com você a respeito do penhor. Nós vamos falar. Amém? Compreenderam a explanação dessa noite? Paulo está dizendo para os Efésios: olha, vocês ouviram, em quem também vós, depois que vocês ouviram a palavra da verdade, o Evangelho da salvação, e vocês creram, fossem selados com o Santo Espírito da promessa. Irmãos, é uma promessa, foi uma promessa, e tinha que se cumprir. Quando nós abrimos o livro de Atos, inúmeras vezes acontecem essas questões. Citamos alguns exemplos aqui no livro de Atos, do Espírito Santo, pessoas tendo manifestações do Espírito em suas vidas, cheias do Espírito Santo, tremeu o lugar, ficaram cheias. Paulo vai falar aqui em Efésios, encheios do Espírito. Isso é inconsciente, então, tudo agora tem que ser na mente, encheios do Espírito. Eu enchi do Espírito, nada aconteceu conosco, nada vai acontecer com o cristão, nada. Aí que nós entramos numa dificuldade, porque a Bíblia, irmãos, como dissemos, quando o Senhor Jesus apareceu para aqueles discípulos, eles estavam entristecidos, lá em João 20, eles estavam como que, o que vai ser de nós? O que aconteceu? Mas graças a Deus que Ele apareceu para eles, e Ele disse 2 vezes: paz seja convosco. Irmãos, a manifestação do Espírito Santo na vida do cristão é para alegria, paz, felicidade, regozijo, porque nós servimos a um Deus vivo. E não pode ser algo tão inconsciente, tudo inconsciente. Eu criei, eu fui batizado, eu fui selado, eu tenho penhor, mas nada acontece. Como diz Lloyd Jones, conversões psicológicas. Nada acontece conosco. Mas aqui nós vemos em Atos, tanto os apóstolos, quanto os discípulos receberam a promessa, era a promessa. Quando nós abrimos Atos capítulo 2, diz assim, olha assim, Atos capítulo 2, lá no outro instante. Atos 2, versículo 37. Ouvindo eles essas coisas, se referindo ao acontecimento do batismo com o Espírito Santo, ou as línguas como fogo distribuídas sobre cada um, ouvindo aquelas pessoas essas coisas, compungiu-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos quantos,
para vós outros, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus, para quem que é, irmãos? Para todos aqueles que vierem a crer. Então não pode ser algo inconsciente. Então nós falamos aqui, quando você recebe esse selo, nós vimos experiências que foram distintas, que foi depois que a pessoa creu. Nós vimos lá em Samaria, que foi lá em Cesareia, né, com o carcereiro, que foi algo simultâneo. Então nós não podemos fechar. É junto, é depois, mas o certo, irmãos, é que tem que ter a ver com o Pai. Você tem que ter tido uma experiência. Amém? Você tem que ter sentido algo. Porque nessa questão de crer, as nossas emoções estão envolvidas. A nossa mente, a nossa vontade, as nossas emoções está tudo envolvido. O nosso coração, está tudo envolvido. Então, repito, se você não quer acreditar que com o selo não acontece nada com você, com o penhor tem. Com o penhor você não terá dificuldade, porque é um sinal, é a primeira prestação, é aquele que nós vamos provar daquilo que virá no futuro. Compreende? Irmãos, repito, não é um assunto fácil. Considere tudo isso que nós falamos, lembrando que devemos chegar diante da palavra de Deus, não como soberbos, como inflexíveis, como presunçosos, mas lembrar que são insondáveis. A mente do Senhor é inescrutável. Não podemos colocar Deus numa caixinha e falar assim, não, Ele age dessa forma. O batismo é antes, o selo é antes do batismo, depois do batismo, é antes de crer, depois de crer. Compreende? As verdades têm que ser estabelecidas com a palavra de Deus. Amém? Que o Senhor nos enche com o Espírito Santo. Amém. O Senhor, houve algumas orações, 2 ou 3 orações nesse dia dessa noite. Nós sermos vivificados. Nós temos uma experiência com o Espírito Santo. O Espírito Santo, irmão, é Deus. Amém. Ele é real. Amém. Nós não podemos ficar nesse tipo consciente. Tudo não tem. Deve ter um marco, deve ter tido um marco na nossa vida, ou deverá ter um marco da nossa experiência com o Espírito Santo. Não pense que você de repente vai orar em língua, de repente você não vai orar, mas um choro, um quebrantamento. Você está lá na sua casa, de repente algo acontece e você não para de chorar. Compreende? Aconteceu isso com você? Nós podemos evitar, pode ser um choro, pode ser uma alegria, pode ser isso, pode ser aquilo, mas o fato é que temos que ter uma experiência com Deus, com o Espírito Santo. Amém?